Regina, Oi. estou aqui cada dia mais embasbacado com essa biografia de São Tomás de Aquino. Isso é tão rico, que Aham. eu vou ter que fazer um resumão dessa biografia aqui. Olha só, Porque olha, eu vou ler só um pedacinho, só para você entender isso aqui. isso, vai. Em relação à visão de São Tomás. Uhum. Olha só. São Tomás tinha uma humildade científica, num sentido muito especial e vívido. Estava pronto a tomar o lugar mais inferior para o exame das coisas mais inferiores. Ele, ao contrário de um especialista moderno, não estudava o verme como se fosse o mundo, mas estudava, mas estava pronto a conhecer o estudo da realidade do mundo a partir da realidade do verme. Seu aristotelismo simplesmente significava que o estudo do fato mais modesto levará ao estudo da mais elevada verdade. Olha só que coisa. O estudo do fato mais modesto levará ao estudo da mais elevada verdade. O fato de que, para ele, o processo era lógico e não biológico tinha a ver com a filosofia e não com a ciência. Não altera a ideia essencial de que ele acreditava em começar pelo primeiro degrau da escada. É por isso que ler Santo Tomás, ele desce as minúcias. Quando fala do primeiro degrau da escada, eu desceria mais. Ele começa pela fundação da escada, pela primeira pedra que foi colocada lá para construir a escada. Isso aí é a lógica aristotélica, né, que ele usa, né? Uhum. Diferente dos platonistas. Porque assim, Uhum. o Santo Tomás e São Boaventura, eu não vi ele citando São Boaventura nesse diapasão aqui. Mas Santo Tomás e Santo Alberto Magno Uhum. ficaram isolados do restante da, da aristocracia, digamos assim, né? Do restante da igreja, dos estudiosos da igreja, por conta do aristotelismo. Eles eram platonistas, Uhum. entendeu? Então eles dois ficaram isolados, coisa impressionante. Mas ele também forneceu, por suas concepções acerca das escrituras, da ciência e de outras questões, uma espécie de alvará para pioneiros mais puramente práticos do que ele. Disse, presta atenção nisso agora, importante. Disse praticamente que, se eles pudessem realmente provar suas descobertas práticas, vírgula, a interpretação tradicional das escrituras deveria ceder ante tais descobertas. Olha só, dificilmente se pode ser mais justo que isso. Se a descoberta prática for comprovadamente em desacordo com a interpretação da escritura anterior, as pessoas têm que se vergar para a descoberta prática. Entendeu? Uhum. Se a questão fosse deixada para a sua decisão, ou para homens como ele, nunca haveria qualquer discussão entre ciência e religião. Ele fala aqui na Uhum. confusão, da briga entre ciência e religião. Uhum. Ele deu o melhor de si para mapear duas províncias
para essas duas entidades e para traçar uma fronteira justa entre elas. E por aí vai, minha amiga. Aqui, ó. A interpretação das Sagradas Escrituras não é auto-evidente. Ele começa logo por aí. Uhum. Não é auto-evidente. Ó, os princípios que ele estabeleceu, se propriamente compreendidos, são talvez o melhor que se pode produzir a fim de proteger a ciência da mera perseguição obscurantista. Por exemplo, na questão da inspiração das Sagradas Escrituras, ele se baseou primeiramente no fato óbvio, que foi esquecido por 4 séculos de furiosa batalha sectária, de que o significado das Escrituras está longe de ser auto-evidente. Exatamente. Devemos sempre interpretá-la à luz de outras verdades. Se uma interpretação literal é realmente e definitivamente contradita por um fato óbvio, aí então devemos apenas dizer que a interpretação literal deve ser uma falsa interpretação. Vê a coragem do cara. Mas o fato deve ser realmente óbvio. E, infelizmente, os cientistas do século XIX estavam tão ansiosos para tirar conclusões precipitadas que qualquer palpite sobre a natureza era um fato óbvio, tal como estavam os sectários do século XVIII, perdão, do século XVII, tão ansiosos para tirar conclusões precipitadas que qualquer palpite sobre a Escritura era uma explicação óbvia. Assim, teorias pessoais sobre o que a Bíblia deve querer dizer e teorias prematuras sobre o que o mundo deve querer dizer se encontram numa ruidosa e amplamente propagandeada controvérsia, especialmente na era vitoriana. E essa inepta colisão de duas formas, muito impacientes de ignorância, ficou conhecida como a querela da ciência como a religião. E isso vem se arrastando, né? Isso vem se arrastando. Tá? Mesmo porque, né, Augusto, a gente não tem produzido grandes intelectuais, grandes estudiosos, teólogos, filósofos, nada disso. Então, realmente fica difícil, né? O único filósofo vivo que a gente tinha Era de o gabarito Olavo. vivo era Olavo. Olavo. Era o Olavo, lógico. Beleza, minha amiga. Uhum. Só uma palhinha aqui, né, da biografia de São Tomás, né? Nossa, excelente, maravilhosa. Só uma palhinha aqui. Beleza? Então eu tô nela aqui, tá difícil. Eu me assusto, toda vez que começa. Eu me assusto. Esse rapaz. Aí volto, releio, regogito, paro, medito. Tá tudo muito conectado, né? Aqui, entre nós. Exatamente. Beleza, minha amiga. Então Mas é isso aí. vamos fazer a nossa oração final, né? A ladainha da humildade. Pedir cada vez mais a Nosso Senhor e a Nossa Senhora a humildade, lembrando sempre que aos humildes é que é revelado tudo, né? Lembrando sempre que quando Adão e Eva eram humildes, eles tinham a ciência auto-evidente, né? Eles conseguiam ver as entranhas de uma árvore, né? A seiva sendo sugada, né? Eles conseguiam ver o coração do leão batendo, a corrente sanguínea do leão, né? Toda a estrutura interna de qualquer ser.
eles tinham a ciência infusa, sem necessidade de inteligir nada. Eles não precisavam raciocinar. É por isso que dizem, né, que quando, nos casos de quase morte, as almas, separam-se do corpo, né, elas têm uma inteligência absurda, né? Absurda. Né? Eu tive uma experiência muito interessante nisso aí. Muito interessante. Eu era tão inteligente que eu fiquei impressionado com as contas que eu fazia assim de cabeça. Coisa incrível. Dormindo. Isso aí foi um sonho. É como se fosse um sonho, mas não era um sonho. Era como se realmente estivesse acontecendo. Uhum. Então, a humildade é a chave da sabedoria real, da plena sabedoria. Quanto mais humilde, mais sábio. Uhum. E quanto mais humilde, menos esforço você tem para saber. O que bloqueia a inteligência humana é justamente a arrogância, a vaidade, o orgulho, a prepotência. De querer saber e fazer do seu jeito. De estar, como diz São Boaventura, no bem mutável, ao invés de estar no bem inalienável, né? Imutável, né? Como a gente viu agora em relação ao pecado, né? Verdade. Rapaz, quisera nós estivéssemos aqui com umas 100 pessoas ouvindo essa live, né? Tudo a seu tempo, né, Augusto? Como eu tenho essa necessidade, a gente precisa dessas pessoas, esses microcosmos, interagindo, discutindo, perguntando, tirando as suas conclusões, trazendo as conclusões. Porque Deus age em cada um de forma diferente, né, Regina? Sim. Né? Às vezes, tem assuntos que eu não leio. Quando eu leio da primeira vez, eu já consigo discernir aquilo ali. É uma coisa impressionante. E tem assunto que eu leio 500 vezes e não saio do canto. Não saio do canto. Esse do pecado mesmo, essa de São Boaventura, eu li, eu acho que umas 10 vezes. Não, 10 foi muito, mas eu li bastante. Para poder, aqui na hora da leitura, falar um pouco dos símbolos, né, que ele traz aí, que são muitos símbolos, né? Então, essas coisas que a gente tem que trazer aos poucos. E aos poucos, nosso Senhor vai dando condições da gente ir interpretando e buscando aquilo que falta noutras obras, né? E vai trazendo, e vai trazendo. Eu tenho Regina, são duas coisas que a gente precisa fazer. Uma eu estou até com esse livro aqui, do Mário Ferreira dos Santos, A Dialética Simbólica, do Mário Ferreira. Belíssimo. Mário Ferreira, essa tradução da realizações, segundo o professor Olavo, ela é cheia de erros, né? Cheia de erros de edição, não é erro que o pessoal tenha colocado as coisas. Não é assim, desonestidade intelectual, não. É mais negligência mesmo. Preguiça em fazer a coisa direitinho, sabe? Em organizar a obra e publicar. Mas eu gostaria de dar uma olhada nisso aí com calma. E tem um livro do professor Olavo, tem a capa amarela, que é a Dialética Simbólica. Mas tudo isso ainda precede uma coisa, sabe, Regina? A gente precisa aprender a expor isso. Entendeu? E a gente, para aprender, a gente tem que estar muito claro na nossa mente a teoria dos 4 discursos. Está muito claro. E a gente tem que aprender a retórica, né? Que era uma disciplina utilizada no trívio. Crianças estudavam retórica, não é? Sim. Entendeu? Retórica é fala, né? A maneira de se expressar, né? Entendesse?
E a gente tem que buscar tudo isso para poder ensinar e ir passando para as pessoas, né? Eu queria fazer um curso só sobre retórica, sabia? Uhum. Usar essa retórica de Aristóteles, retórica segundo São Tomás, né? Que é aqui, Uhum. para poder fazer um negócio bem robusto. Eu estou lendo o livro de Padre Antônio Vieira, né? Uhum. O discurso da 60ª, menino, que é aquilo. Rapaz, aquilo ali entra dentro do seu coração de uma maneira arrebatadora. É impressionante a Uhum. retórica. Impressionante. Como é também impressionante como a retórica de Fulton Sheen. Você pega o livro de Uhum. Fulton, começa a ver os discursos dele, meu pai do céu. Fulton Sheen é século XX, né? Uhum. A rede, ele era bispo em Nova York, né? A audiência de Fulton Sheen batia todas as televisões americanas. Todas. Uhum. Todas. Rádio, televisão. Tudo parava para ouvir ele. Aí o demônio veio e contaminou o bispo que era acima dele, que fez um bocado de malvadeza com ele, terminou afastando ele, dando ele uma diocese bem assim. Mas isso acontece muito, né? Aconteceu com o Padre Pio, né? Que ficou não sei quantos anos sem poder confessar, sem poder rezar a missa. Uhum. Isso acontece com os grandes santos, né? Que Nossa Senhora, que o Tratado da Santíssima Devoção falou, né? Fulton Sheen é um Uhum. grande santo. Né? E Uhum. outros mais que estão aí vivos. Para mim, Padre Paulo Ricardo também é outro. É É isso que outro eu ia padre. te falar, ô Augusto. O padre Paulo Ricardo, o que estão fazendo com ele? Meu Deus do céu. É um santo, grande santo. E, assim, tem outros mais, viu? O Padre Overlan, que é cria dele, digamos assim, né? E Uhum. outros pastores também, santos. Uhum. Eu Uhum. vi um pastor, rapaz, eu fiquei impressionado. Olha, vamos lá. Mas vamos rezar a ordem da humildade? Já está na tela. Tá? Então vamos lá. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus manso e humilde de coração, Ouvi-nos, do desejo de ser estimado, livrai-nos, ó Jesus, do desejo de ser amado, livrai-nos, ó Jesus, do desejo de ser conhecido, livrai-nos, ó Jesus, do desejo de ser honrado, livrai-nos, ó Jesus, do desejo de ser louvado, livrai-nos, ó Jesus, do desejo de ser preferido, livrai-nos, ó Jesus, do desejo de ser consultado, livrai-nos, ó Jesus, do desejo de ser aprovado. livrai-nos, ó Jesus, A você agora. do receio de ser humilhado, Livrai-nos, ó Jesus. do receio de ser desprezado, Livrai-nos, ó Jesus. do receio de sofrer repulsas, Livrai-nos, ó Jesus. do receio de ser caluniado, Livrai-nos, ó Jesus. do receio de ser esquecido, Livrai-nos, ó Jesus. do receio de ser ridicularizado, Livrai-nos, ó Jesus. do receio de ser difamado, Livrai-nos, ó Jesus. do receio de ser objeto de suspeita, Livrai-nos, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que nós. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que nós. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que nós possamos ser diminuídos. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser escolhidos e nós colocados de lado. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser louvados e nós desprezados. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a nós em todas as coisas. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que nós
embora nos tornemos o mais santos quanto nos for possível. Jesus, dai-nos a graça de desejá-lo. Amém? Amém.